5. Compete ao Tribunal Regional do Trabalho apreciar recurso contra sentença proferida por órgão de primeiro grau da Justiça Trabalhista, ainda que para declarar-lhe a nulidade em virtude de incompetência. Súmula 226. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado. Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 228. É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral. Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Súmula 230. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação movida por trabalhador avulso portuário em que se impugna ato do órgão gestor de mão de obra de que resulte óbice ao exercício de sua profissão. Julgando os conflitos de competência, na sessão de 11 de outubro de 2000, a segunda sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 230. Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal. Súmula 232. A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Súmula 233. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. Súmula 234. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Súmula 235. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Súmula 236. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflitos de competência entre juízes trabalhistas vinculados a tribunais regionais do trabalho diversos. Súmula 237. Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. Súmula 238. A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no juízo estadual da situação do imóvel. Súmula 239. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Súmula 240. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Súmula 241. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Súmula 242. Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários. Súmula 243. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Súmula 244. Compete ao fórum do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Súmula 245. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Súmula 246. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.
Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Súmula 248. Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada é título hábil para instruir pedido de falência. Súmula 249. A Caixa Econômica Federal tem legitimidade passiva para integrar processo em que se discute correção monetária do FGTS. Súmula 250. É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata. Súmula 251. A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor, na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. Súmula 252. Os saldos das contas do FGTS pela legislação infraconstitucional são corrigidos em 42,72% IPC quanto às perdas de janeiro de 89 e 44,8% IPC quanto a abril de 1990, acolhidos pelo STJ os índices de 18,02% LBC quanto às perdas de junho de 87 de 5,38 BTN para maio de 90 e 7% TR para fevereiro de 91, de acordo com o entendimento do STF. Súmula 253. O artigo 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. Súmula 254. A decisão do juízo federal, que exclui da relação processual ente federal, não pode ser reexaminada no juízo estadual. Súmula 255. Cabe embargos infringentes contra acordo proferido por maioria em agravo retido, quando se tratar de matéria de mérito. Súmula 256. O sistema de protocolo integrado não se aplica aos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Julgando agravo, na sessão de 25 de maio, Corte Especial deliberou pelo cancelamento da súmula 256. Súmula 257. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, DPVAT, não é motivo para a recusa de pagamento da indenização. Súmula 258. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Súmula 259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. Súmula 260. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos. Súmula 261. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimento hoteleiro deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação. Súmula 262. Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Súmula 263. A cobrança antecipada do valor residual descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, transformando-o em compra e venda à prestação. Julgando, na sessão de 27 de 8 de 2003, a segunda sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 263. Súmula 264. É irrecorrível o ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva. Súmula 265. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Súmula 266. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para concurso público.
Súmula 267. A interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão. Súmula 268. O fiador, que não integrou a relação processual na ação de despejo, não responde pela execução do julgado. Súmula 269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Súmula 270. O protesto pela preferência de crédito apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca competência para a Justiça Federal.